Então, como eu falei na aula passada, eu tinha me confundido só nas datas das aulas, mas hoje a aula é sobre erros que normalmente a gente comete na hora de fazer um gráfico. E a próxima aula é sobre o visual em si. E aí, depois, na quinta-feira que vem, é a última aula sobre. É a última aula online sobre. Eu vou juntar tudo que a gente aprendeu e tudo mais, e dar alguns exemplos. E aí, depois a gente tem um encontro presencial, só para, tipo, reorganizar, porque eu tinha pulado essa aula na semana passada, eu estava um pouco confusa. Mas tudo bem. Então, a aula de hoje é sobre erros, né? Como eu falei. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre o que a gente viu na última aula, que foi finalizando a parte de narrativa e contexto do gráfico, né? Mais focado na narrativa em si. Mas a gente falou primeiro sobre o storytelling, que é aquilo de você criar uma história para você produzir o seu gráfico, que tenha começo, meio e fim. Depois eu falei um pouco sobre como fazer isso na hora de uma apresentação, como você começar a fazer a apresentação e depois, em que momento introduzir o problema, em que momento introduzir o gráfico, esse tipo de coisa. Falei sobre repetição, né? Que quanto mais você repete as coisas, mais essa coisa vai ficar na memória das pessoas. Então, logo depois disso eu falei sobre os tipos de memória, icônica, de curto prazo e de longo prazo. Então, o intuito é sempre a gente tentar deixar as coisas na memória de longo prazo, né? Para aquilo demorar muito mais tempo para ser esquecido. E depois eu falei um pouco sobre como a gente pode ser claros, algumas maneiras da gente não deixar outras coisas subentendidas. E eu não dei uma olhada direitinho enquanto as pessoas responderam o Forms, mas só lembrando toda vez de que vocês precisam responder, fazer as atividades para eu conseguir contabilizar depois na hora de dar o certificado para todo mundo. E muita gente ainda também não colocou o storyboarding naquela lousa compartilhada, que todo mundo colocou os post-its lá e tudo mais. Então, é só vocês decidirem entre si, entre uma pessoa do grupo de vocês, para colocar lá, entendeu? Só uma pessoa precisa colocar, porque tá com o nome de todo mundo já. Então, é isso, resumindo, sobre as últimas aulas. Ops. E, então, hoje a gente vai falar sobre os erros que a gente mais comete. Então, aqui eu coloquei qual o conceito de erro em si. Eu não tô falando sobre uma coisa que, tipo, não pode fazer, entendeu? Porque, né, quem sou eu para julgar as coisas? Você pode fazer o que você quiser o tempo inteiro. Mas, graficamente falando, tem alguns tipos de gráficos ou alguns elementos que você coloca dentro de um gráfico que às vezes não são tão eficazes, sabe? A gente é acostumado a colocar esse tipo de coisa ou a fazer esse tipo de gráfico mais pelo senso comum do que pela própria eficácia desse tipo de coisa. Então, tipo, tem alguns elementos de que a gente coloca, mas é totalmente desnecessário, sabe? Ele tá ali só ocupando espaço e ocupando os olhos de quem tá vendo, sabe? Tendo mais uma informação ali que realmente não é necessária. Então, isso dentro de um gráfico, sabe? Agora, numa apresentação, às vezes, tem coisas dentro do gráfico que eles podem ser boas na hora de você fazer um gráfico para fazer uma apresentação, mas quando você vai enviar um gráfico sozinho, ela não é tão efetiva assim. Tipo, não faz tanto sentido, fica faltando informação normalmente, né? Porque na apresentação, como eu sempre falo, você pode complementar com a sua fala, já num gráfico que você vai enviar diretamente para o professor, você não consegue ter essa fala, né? Toda essa comunicação. Então, isso é mais o erro em si, não é tipo que você não pode fazer certa coisa, entendeu? É mais coisas que não são muito recomendadas porque não vão ser tão eficazes, sabe? Tem outras coisas que você pode substituir que vão ser melhor. Então, eu vou começar primeiro falando sobre gráficos de pizza, que eu nem citei ele na aula de modelos de gráficos, porque ele não é um gráfico bom a ser utilizado em si, tipo, ele não é muito eficiente, que nem eu tava falando, mas por quê, né? Ele é um gráfico que todo mundo usa, toda vez que a gente vê muitos trabalhos e dados de pesquisas, muitas vezes tem um gráfico de pizza, sabe? Tipo, é muito comum, inclusive, várias vezes que você coloca dados diretamente no planilhas ou no Excel, né? Independente
do aplicativo que você vai utilizar, ele já dá direto um gráfico de pizza, porque ele é um gráfico muito utilizado, então, tipo, a galera tá acostumada a usar ele e tudo mais. Mas, enfim, apesar dele ser muito utilizado, ele é muito difícil de ser lido corretamente. Por quê, né? Agora, explicando um pouco mais sobre isso, é que assim, para você entender mais, tipo, os dados em si, ele é sempre necessário ter uma legenda. Porque, tipo, para você ver o tamanho da fatia da pizza, né? Você compara com as outras e você pode falar, tipo, tal dado é maior do que outro. Tipo assim, ok. Mas até aí você não consegue distinguir o tamanho disso. Então, porque não tem uma linha, né, do eixo para você ver o quão maior é. Então, tipo, beleza, você quase sempre, tipo, se for realmente importante os dados, o número em si, se for só importante você saber qual é maior, ok. Mas o número em si, ele vai sempre precisar estar ali para você saber quanto que é cada dado. Agora, quando tem dois valores muito próximos, ele é mais difícil ainda de ser lido, porque as fatias ficam muito parecidas. E aí fica difícil de você distinguir qual que é maior e qual que é menor, ou seja, qual é o maior dado que você está trabalhando. Mas, então, por isso que ele não é tão eficiente assim, né? Mas, enfim, depende do aplicativo que você usa, essa diferenciação fica cada vez mais difícil. Então, aqui eu coloquei dois exemplos, que um foi feito no Planilhas, que é o que eu estou ensinando para vocês o tempo todo, e o outro foi feito no Excel, e são exatamente os mesmos dados de produto A, B, C e D. Então, tipo assim, dá para ver que no Planilhas você consegue ver que o produto A é maior que o produto B. Beleza. No Excel, parece estar um pouco pequeno, mas o produto A é o azul. Eles são, tipo, do mesmo jeito, entendeu? Tipo, o produto A tá lá no cantinho, o produto B tá aqui na frente, tipo, é a mesma coisa. Então, enfim, no Excel, o produto A ele é o azul e o produto B é o laranja. No Excel, dá pra ver que o laranja parece muito maior que o azul. E, tipo, não é. Literalmente os mesmos dados. É, tipo, essa enganação que o gráfico traz pra gente, entendeu? Tipo, quando você vai ler, tudo bem que o do Planilhas dá para você ver que o produto A é maior. Só que mesmo assim é difícil, tipo, você não sabe o qual maior é, porque eu não legendei os dados e, tipo, parece que eles são bem parecidos. Já no Excel, tipo, parece que o produto B é realmente maior, coisa que não é, entendeu? Tipo, dá toda essa má interpretação, então, tipo, fica um pouco complicado de você usar. Isso que, tipo, o curso aqui está sendo sobre planilhas, mas muitas vezes quando você está numa empresa, ela pede o aplicativo certo para você usar, né? Tipo assim, faz um gráfico em tal aplicativo, que nem algumas aulas também pedem isso. Mas, tipo, então, por exemplo, se te pedirem para fazer um gráfico no Excel, e aí você vai fazer um gráfico de pizza, você já sabe que, tipo assim, não vai dar, porque você vai fazer o gráfico de pizza e ele vai dar a entender outra coisa do que você realmente quer passar, sabe? Que nem eu tô mostrando aqui. Então, enfim, eu coloquei aqui que na realidade o produto A é maior que o produto B, por mais que no gráfico feito pelo Planilhas para notar essa diferença, é difícil visualizar o tamanho dessa diferença, que foi o que eu falei, tipo, dá para ver que é diferente, mas não quanto. E aqui eu coloquei também que a legenda é praticamente obrigatória, porque você não sabe o quanto que é maior. Que nem eu falei, no Planilhas dá para você ver que o A é maior que o B, mas mesmo assim é tipo pouca coisa, você não tem muita noção. A fatia menor ainda, que é o produto a fatia menor, que é o produto D, você não tem noção de, tipo, quão menor ela é do que o produto A, sabe? Tipo, se você for ter essa noção, você ia, tipo, colocar várias fatiazinhas de produto D dentro do produto A para ver o quão maior é, sabe? Tipo, é muito complicado você fazer essa comparação entre muitos dados. Isso que são só 4. E, tipo, é o comum de gráfico de pizza, sabe? Ter 4, às vezes 2, 3, 4, mas, tipo assim, pode ter muito mais, mas a gente trabalha com mais dados dentro do gráfico e quanto mais dados você colocar, mais séries, né, mais difícil vai ficar você visualizar. Então, enfim. Outro tipo de gráfico, que ele é derivado, né, do produto Oh, meu Deus, tô com cálculo na cabeça. Mas outro tipo de gráfico que é derivado do gráfico de pizza é o gráfico de rosca, que é o gráfico, basicamente é o gráfico de pizza com uma bola branca no meio, né, tipo, um vazamento no meio. Mas, enfim, é mais ou menos o mesmo problema. Tipo, aqui eu acho mais difícil ainda você ver qual é maior, qual é menor. Tipo, você tem que ter uma análise mais. Tem que parar um pouco mais para analisar. Mas esse é ainda mais difícil ver o quão um é maior que o outro, sabe? Tipo, eu acho muito mais complicado você saber. Então, tipo assim, realmente a legenda fica muito necessária, sabe? E, tipo,
uma coisa que eu vou falar na próxima aula, que é sobre o visual, né? Quanto mais informação você coloca, mais poluído fica o seu gráfico, né? Eu já falei isso algumas vezes. Então, tipo assim, quando é muito necessário a legenda, você já fica, tipo, talvez eu possa colocar esses dados de outra maneira, que eu realmente não preciso legendar, sabe? Em alguns casos, tipo, em algumas entregas que você vai ter que fazer, vai precisar de legenda, porque a pessoa que está pedindo vai querer o dado em si, ela vai querer saber quanto que é cada coisa, mas às vezes não é necessário, sabe? Quando você vai fazer uma análise e tal, nem sempre é necessário, mas nesse tipo de gráfico, ele se torna necessário por ser difícil de visualizar, coisa que em outros você não precisaria colocar, sabe? Mas enfim, junto do gráfico de rosca e do gráfico de pizza, o de rosca aqui eu não coloquei, mas vocês podem reparar que os gráficos de pizza que eu mostrei, os dois estão em 3D, que é uma ferramenta que eu mostrei para vocês, acho que na aula 2. Acho que na aula 2, que foi mostrando as ferramentas do Planilhas, isso. Eu falei sobre o 3D, que, assim, meu, ele, para mim, não é necessário, que foi o que eu coloquei aqui. Ops. Ele é muito utilizado em muitos tipos de gráfico, muitos de vocês enviaram para mim gráficos que, a maioria foi de barras, né, que nem eu falei, mas gráficos de barras que estavam em 3D, a barra, né, não sei se vocês já viram, mas, meu, não é necessário, tipo assim, o 3D, que nem eu falei, ele é só mais uma coisa visual, sabe? Além de ele poluir visualmente o seu gráfico, ele só vai estar ali por estética, tipo, ele não vai ajudar na leitura, inclusive ele vai dificultar a leitura dos dados. Então, aqui eu coloquei um exemplo, que nem que eu falei, que é o gráfico em 3D de barra, e é exatamente os mesmos dados, tá? Nos dois gráficos, só que um tá em 3D e o outro não. Então, dá pra ver que no gráfico em 3D, ele fica muito mais difícil você mensurar aonde está a barra. Porque você não sabe se você olha para a parte do bloco da frente ou para a parte do bloco de trás. Porque cada um está em um lugar. Então, tipo, se você vai olhar para a parte do bloco que eu digo, é para face, né, no caso. Tipo, se você vai olhar para a primeira, para a parte da frente, a linha de cima, né? Ai, eu não sei explicar isso, mas a parte da frente do bloco, a aresta lá de cima, a primeira, tipo, da frente, ela parece que está em 40%, o dado, tipo, exatamente em 40%. Já a de cima, que é onde termina o bloco, parece que tá bem perto de 50, tipo 48, 49, por aí. E aí você fica, pô, qual que eu olho, né? Você não sabe onde tá. Parece muito que tá em 40. Porque você pensa, pô, vou olhar pela frente. Porque se você olhar, se fosse um bloco, porque aqui parece que você tá meio que olhando um bloco de cima, né? Porque dá pra você ver a parte de cima do bloco. Aí você fala, beleza, vou olhar ele, tipo, reto, como se o bloco estivesse na minha frente, e eu não conseguisse ver o teto dele, ele fosse realmente um plano. Parece que tá no 40, porque aí você olha pra aresta de cima, da frente, né? Ai, não sei se tá dando pra entender isso de aresta, eu não sei me expressar muito bem nisso. Mas parece que está no 40. E quando você vai ver os dados de verdade, que é no primeiro gráfico, que não é em 3D, você vê que realmente está em 49, 48, está bem perto de 50. Então, tipo, ele dá uma má interpretação, entendeu? Tipo, você vai entender ao contrário do que realmente é, sabe? Então, o 3D, ele tá ali puramente por estética, para ficar mais bonitinho visualmente. Eu acho que fica muito poluído, eu nem acho bonito, entendeu? Muita gente acha bonito, eu nem acho bonito, mas ele tá ali só por estética, fica muito difícil de você conseguir ler, entendeu? É a mesma coisa no gráfico de pizza. Um exemplo disso, eu vou mostrar para vocês aqui. Inclusive, eu vou compartilhar tudo, que aí fica mais fácil. Mas um exemplo disso do gráfico de pizza, eu vou mostrar para vocês ele sem estar em 3D e ele em 3D. Então, aqui tá os exemplos que eu coloquei, que foram feitos no planilhas, tanto de rosca, tanto do de pizza. Eles são derivados um do outro, né, que nem eu falei. Mas aqui, se você vem nesse, tá aqui, tanto que tá aqui, né, gráfico de pizza em 3D. Você pode vir aqui e tirar o 3D. Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Mesmo assim, ó, fica difícil visualizar, entendeu? Isso que eu tô mostrando. O 3D, ele só atrapalha, ó. Com o 3D, pra mim, fica mais difícil ainda, entendeu? De visualizar. E isso dá pra ver claramente no exemplo de Excel que eu mostrei pra vocês aqui. Ai, cadê? Esse aqui. Ele também tá em 3D, mas se ele não tivesse em 3D, ficaria mais fácil de ser lido. O 3D só dificultou, entendeu? Inclusive, o 3D que deu a entender de que o produto B é maior que o produto A, que o laranja é maior que o azul.
Porque, como o produto B tá na frente, deu esse efeito de profundidade, né? Esse efeito de profundidade do 3D do Excel, ele é mais profundo, vamos dizer assim, ele é mais forte do que o do Planilhas. Então, tem mais isso ainda do 3D. Mas ele atrapalha em qualquer aplicativo que você for usar, não só no Excel e nem só no Planilhas. Então, eu vou mostrar aqui nesse gráfico de rosca também como que ele ficaria em 3D. Estilo de gráfico 3D. Para mim fica mais difícil ainda nesse aqui. Porque aí você não sabe qual o tamanho é de cada coisa. Tipo, aqui para mim fica mais difícil do que nesse de pizza. Ver que o produto A é maior que o produto B. Eu acho mais difícil do que desse. Mas, enfim, tipo, é só para mostrar para vocês que realmente é uma coisa que só atrapalha, sabe? Não é necessário você colocar isso. Esse gráfico de rosca ainda, ele não é eficiente, mas ele ainda assim dá para ser usado em alguns casos, sabe? Tipo, quando você quer mostrar só 2 dados, fica mais fácil. Quando você quer mostrar 2 dados que são bem discrepantes, tipo, você está analisando a porcentagem de homens e mulheres numa faculdade de engenharia. E aí, isso não acontece aqui na EEL, inclusive, eu vi uma pesquisa esses tempos, de que acho que tem 48 ou 49% de mulheres na EEL, então, tipo assim, é bem balanceado, mas tem muitas faculdades, tipo, engenharia civil, tem muito mais homem do que mulher, né? Então, se você vai fazer uma análise disso só com 2 dados bem discrepantes, que não fiquem difíceis de ler, e você não queira colocar o dado, você pode legendar o dado, mas dá mais trabalho, né? Você colocar a legenda e não fica tão bonito. Mas aí sim é ok você usar o gráfico de pizza, o gráfico de rosca, porque aí vai ser tipo um dado grandão contra um dado pequenininho, sabe? Ok, dá pra, é só para mostrar realmente a discrepância entre os dois valores. Mas não é nada que você precisa fazer uma análise dos dados em si e olhar tipo a porcentagem realmente. Você pode escrever a porcentagem na legenda, tipo, se fosse um gráfico desse, por exemplo, ó, vou fazer aqui pra gente ver. Homens e mulheres. Vamos supor que homens têm 78% e sim, 78 dá 12,22%, né? Então, aí aqui eu vou fazer o gráfico, é a mesma coisa, né? De sempre clicar aqui. Oxi. Enfim, aqui, ó. Ele já sugere, inclusive, o gráfico de pizza. E aí aqui já tá com os dados. Mas eu queria o gráfico de rosca em si, mas aí você vem aqui, 3D. Não, calma. Acho que é aqui. Aqui, ó, circunferência interna da rosca, no caso. Aí você escolhe se é assim ou se você quer maior. Assim. E aí eu vou tirar. Tá vendo? Eu não acho muito atrativo, não, 3D, viu, gente? Eu acho, inclusive, ele bem feio. Mas vou mudar a cor aqui para uma cor que geralmente eu uso. E aqui eu vou deixar mais clarinho. Assim, para dar uma discrepância maior, né? Vou tirar o 3D. Vocês estão acompanhando aqui onde eu tô clicando? Não sei se eu tô indo muito rápido, mas tudo bem. Vou tirar o 3D e vou tirar a legenda. Nenhuma. Aí, tirou a legenda. Beleza. Aí eu vou colocar o título. Porcentagem. Não, de mulheres não, né? Porque mulher, eu tô mostrando homens e mulheres, mas. Enfim, eu vou colocar porcentagem de gênero, né? Essa é a palavra. De gênero. Assim que escrever, acho que é. Porcentagem de gênero no curso de engenharia civil, por exemplo. É um título bem grande, tá? Mas não tem problema. Aí, beleza, não tem legenda nenhuma aqui nesse gráfico de rosca. Isso eu tô mostrando para mostrar para vocês que é uma aula sobre erros, mas é um exemplo bem específico que você consegue usar esse tipo de gráfico, sabe? Mesmo que não seja tão eficaz assim. Mas, tudo bem. Agora, legenda. Ah, eu queria. Calma, acho que é aqui. Legenda do gráfico aqui. Quanto? 22%. Apenas 22% dos alunos dos matriculados.
matriculados são mulheres. Mulheres. Isso, pronto. Então, tá vendo? Eu não precisei de legendar os dados, tipo, dá pra ver. Só que ainda assim é interessante você colocar homens e mulheres, né? Porque, beleza, você tá vendo, apenas 22% dos matriculados são mulheres. Obviamente você sabe que o azul mais claro é a parte feminina, né? E o azul mais escuro masculino. Mas mesmo assim, tipo, fica um gráfico muito cru, entendeu? Sem informação nenhuma do gráfico em si. Então dá pra você colocar. Deixa eu ver. Deixa eu colocar a automática, que é essa daqui. Mas eu não queria o escrito. Ops, homens. Etiqueta de texto. Ai, eu não sei como coloca isso. De tirar o dado. Eu consigo fazer isso em outros gráficos, esse aqui não tá dando. Às vezes dá pra você selecionar só o negocinho, sabe? Mas enfim, dá pra entender de que um é homem e o outro é mulher, né? Mas enfim, eu só fiz esse gráfico pra mostrar pra vocês que às vezes ele pode ser útil, mas assim, são casos bem específicos, sabe? Não sei se vocês vão utilizar tanto comparar dois valores, porque a gente compara geralmente muitos dados e usa mais gráfico de linha, gráfico de barra e tudo mais. Esse gráfico ele é bem inútil em tese. Esqueci que estava apresentando tudo, mas tudo bem. Enfim, e aí aqui eu coloquei algumas opções de como você pode substituir esses gráficos, tanto de pizza como de rosca, porque eles são um derivado do outro, né? Quando você olha um dado e você fala, tipo, putz, mano, só consigo pensar nisso, sabe? Eu penso nesses dados e só consigo visualizar o gráfico de pizza. Então, uma das formas é só colocando os dados em si, que nem eu já falei em outra aula, que eu coloquei aqui, tipo, 34% dos produtos produzidos em 2022 não foram vendidos. Isso não é feito em planilha nem nada, né? Esse aqui, no caso, tipo, os meus slides foram feitos no Canva, então eu fiz essa artezinha no próprio Canva mesmo, você pode fazer onde você for apresentar. Mas, no caso, seria muito mais interessante fazer isso do que fazer esse gráfico aqui que eu fiz com vocês. Porque aqui, primeiro que você tem todo o trabalho de fazer um gráfico, de mudar a legenda, mudar a cor, de boa, aqui eu poderia só colocar destacar 22% e colocar dos matriculados em engenharia civil são mulheres. Entendeu? Tipo assim, muito mais fácil. Eu não precisei fazer um gráfico, eu não precisei fazer nada, entendeu? Você poupa trabalho de você, poupa seu tempo, poupa seu esforço e ainda deixa mais claro para quem você vai mostrar esses dados, entendeu? Mas outro jeito de substituir o gráfico de pizza é usando o gráfico de barras. Ele pode ser usado quando o tópico for comparar dados. Não só dois dados, ele fica bem mais útil. Quando são dois dados, você pode ficar mais fácil você usar só os números em si, que nem eu falei. Mas no gráfico de barras, você pode colocar várias seções, se tivesse várias séries do gráfico de pizza, tipo no exemplo que eu dei aqui, que são 4 séries, né, no caso, o gráfico de barras, tipo, com o tamanho do produto A, o tamanho do produto B, o do C, o do D, vai ficar muito mais fácil de você visualizar e dos outros entenderem o que você está querendo passar. Outro jeito de você substituir o gráfico de pizza é usando o gráfico de barras empilhadas ou o de inclinação. O de inclinação ele é um pouco mais difícil de fazer, mas o de barras empilhadas é o mesmo. É, ele vai estar junto, que nem o de pizza. Tipo, os dados vão estar na mesma sequência, né? Que foi o que eu já mostrei para vocês. Então, o de barras empilhadas ainda assim é legal legendar, senão você vai ter que ficar subtraindo um pelo outro e pipopó, que nem eu já falei. Mas ainda assim, se você quiser comparar e fazer tipo uma coluna só, dá para você usar o de empilhadas, por mais que o de barras separadas, bonitinho, fique mais claro para as pessoas lerem, sabe? Depende do que você quer, realmente, do que você precisa e da forma que você quer passar isso. Agora, outro tipo de gráfico que também não é muito interessante são os gráficos espaguetes. Que é o gráfico espaguete, né? Eles são gráficos de linhas com muitas linhas. Resumidamente, é isso. E quando você tem um gráfico de linhas com muitas linhas, fica muito difícil de você ver. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu já tenho 5, e mesmo assim fica complicado, sabe? Porque uma sobrepõe a outra, quando você vai visualizar determinado dado, fica difícil de você olhar e que não sei o quê. Fica muito poluído visualmente, entendeu? Resumidamente é isso. Ele fica difícil de você interpretar cada dado e onde está cada coisa, o que cada linha significa. Você tem que ficar vendo a linha, voltando na cor, na legenda, né? Tipo assim, a linha mais escura é salários, a linha mais clara é reformas. Tipo, toda vez você tem que ir, beleza, quero ver salários. Aí, beleza, salários, é que salários está em cima, né? Mas eu quero ver
tipo educação, que é uma linha que está bem no meio desse monte de linha. Você coloca, beleza, educação é essa cor, aí você vai acompanhar seu dedo, aí você vai educação em 2020, vai embaixo, vai em cima, isso se não tiver batendo com outro dado, tipo, em 2021, a educação tá, tipo, junto com um monte de dado, então fica muito mais difícil de você ler, entendeu? Resumidamente é isso, o gráfico espaguete, tipo, ele não é muito interessante, porque fica difícil as pessoas visualizarem, entendeu? Se você mesmo faz o gráfico, você sabe aonde olhar. Esse é o tópico principal. Se você faz o gráfico, você sabe como você lê. O interessante é que outras pessoas entendam também. Então, tipo, esse gráfico ficaria muito complicado das pessoas entenderem. Então, beleza, eu tenho várias informações e o jeito mais fácil de mostrar elas é em linhas. O que eu faço? Sendo que vai se tornar um gráfico espaguete e aí não vai ser legal, não vai ficar bom para visualizar. Como que eu vou substituir isso? Tem algumas formas de você fazer isso. Uma das formas é você enfatizando uma linha por vez. Nesse exemplo, eu deixei todas as linhas cinzas e só a linha que eu queria, que era de saúde, eu deixei azul, né? Meio verde. É verde, né? No caso. Mas porque eu não queria falar sobre todos os dados. Eu fiz uma pesquisa e estou mostrando todos os dados, mas o meu foco principal é a saúde. Então, beleza, destaquei a linha da saúde. Dá para ver que, assim, ainda assim fica conturbado, tipo, ainda assim tem muitas linhas, óbvio, né? Você não excluiu elas, mas é uma forma mais simples, tipo, se você quer destacar duas coisas, tipo, saúde e educação, destaca saúde e educação, né? Uma de cada cor, mas ainda assim fica simples de ler, entendeu? Tipo assim, 2 no máximo, 3 já vai voltar a ser uma bagunça. Duas linhas enfatizadas por vez. Então, essa é uma maneira muito usada para sanar esse problema, mas e ela é usada em outros tipos de gráfico também. Às vezes você tem muitos dados de muitas maneiras diferentes, tipo, muitos dados jogados num gráfico só. E aí você quer destacar alguma coisa, que nem eu já falei, você deixa aquela cor mais evidente. E o interessante é, se os outros realmente não são importantes, é deixar o de resto cinza. Cinza ou, tipo, se o fundo for cinza, você deixa de uma cor, enfim, de uma cor neutra, né? No caso, que não destaque em relação à cor que você está usando no seu gráfico. Mas, enfim, outra forma de você separar isso é separando verticalmente esse gráfico. E aí entra um tópico um pouco complicado dessa aula, que é como fazer isso. É bem complicadinho, então deixei um passo a passo aqui, eu vou fazer com vocês também no Planilhas. E separar verticalmente, basicamente, é para se tornar um gráfico assim. Que, no caso, é, no caso, são todas as linhas que a gente estava vendo neste gráfico, só que elas estão separadas verticalmente. Tipo, é bem autoexplicativo. E as legendas de cada linha estão do lado já, então dá para ver que onde é salário, o salário está do lado, onde é educação, a educação está do lado, e assim por diante. E eu legendei os dados de começo e de final, porque era onde eu queria destacar cada coisa, entendeu? Então, ele é um pouco mais difícil de ser feito. Aqui eu coloquei um leve passo a passo. Então, para fazer esse gráfico aqui, você vai ter que fazer cada gráfico sozinho e depois juntar eles. Tipo, ele dá um grande trabalho. Por isso que, às vezes, você só enfatizar o dado que você quer é mais fácil. Mas, às vezes, esse gráfico é interessante. Inclusive, a gente enxerga esse gráfico em muitos lugares, revistas e pesquisas, etc. Várias vezes colocam um tipo de gráfico desse jeito. Porque eu, tipo, não é novidade, não sei se é novidade para vocês, mas eu já tinha visto gráficos assim outras vezes, sabe? Antes de eu estudar para isso em si. Mas, enfim. Primeiro você vai ter que, para começo de conversa, ele não é um gráfico certo. Você vai ter que fazer cada gráfico de cada dado sozinho. Depois você vai deixar as informações do eixo Y, que aqui no caso são os anos, 2018, 19, 20, 21, 22, só no gráfico que você quer que deixe embaixo. De resto, não tem o eixo Y. O eixo Y não, o eixo X. Você exclui esses dados. Esses dados bonitinhos do eixo X. Ok. E o dado aqui, o gráfico aqui de cima é onde você vai colocar o título do gráfico em si. Se você quiser o título para o gráfico, né? Se for necessário. No caso, o último tópico que eu coloquei é os salários e o título é investimentos do governo. No caso, coloquei o título nesse aqui, porque quando você for juntar, ele vai ficar em cima, né? E aí você escolhe qual você vai deixar embaixo, qual você vai deixar em cima. Mas então, aí coloquei também que legendar os dados facilita deixar esteticamente mais limpo, porque como
tão longe os dados do eixo X, tipo salários, a linha de salários está lá em cima, está muito longe de 2018, 2020, 2022, e tipo, não tem a porcentagem porque eu tirei o eixo Y. Então, tipo assim, você não ia saber, você tá vendo que, tipo, beleza, salários aumentou e diminuiu, você pode colocar o título como porcentagem de investimento do governo, então você ia saber que é uma porcentagem, mas ainda assim ia ficar difícil de você ler. E ainda você relacionar o ano e tudo mais. Então, tipo assim, legendar os dados principais, se você quiser destacar um ano no meio, tipo 2020, que é o ano da pandemia. É um ano de uma análise muito forte, né? Então, se você quisesse destacar, você destacava só o dado daqui do meio, do ano de 2020, de todos os gráficos que você fez. Mas, enfim, você precisa ajustar esses gráficos, que é o que eu vou mostrar para vocês. E ele só é necessário, porque, como eu vou mostrar para vocês, ele dá um trabalho gigantesco. E ele só é necessário se realmente todas as informações forem importantes, sabe? Se você quiser realmente comparar todos esses dados entre si. Isso que, assim, tem outras maneiras de você fazer isso. Isso é só se você quiser realmente um gráfico de linhas, que suba e desça conforme o passar dos anos, ou, enfim, do dado que você está pegando. Mas é só se você realmente quiser um gráfico de linha e que você precise mostrar todas essas informações, entendeu? Porque muitas vezes dá para você substituir por outras coisas, que nem eu falei, ou destacando a linha, ou fazendo um gráfico de barras com, tipo, cada barra uma barra salário, uma barra educação, uma barra saúde, entendeu? Depende. Isso é só se você quiser fazer esse gráfico em específico, mostrando em linha a evolução das coisas. Então, beleza. Vamos fazer ele aqui bonitinho, devagar, que dá muito trabalho. Ele tá aqui no gráfico de linhas, tá? Porque no caso são gráficos de linhas. Inclusive, aqui tá os exemplos, esse exemplo que eu dei, que eu destaquei só a linha de educação. Mas enfim, aqui estão todos os dados, ó. Esse é o meu intervalo de dados. No caso desse gráfico aqui. É só para vocês verem que são os mesmos dados que eu coloquei aqui, tá vendo? No caso, o que eu fiz? Você tem que dentro do planilhas, você vai ter que fazer, tipo, esse eixo aqui de cima, que no caso é o nosso eixo X, com todos os anos, para todos os dados. Então, diferente daqui, que tá, tipo, a legenda só em cima, na primeira linha, você vai ter que colocar uma linha com a legenda a mesma coisa, 19, 19, 19, para todos os dados, para você conseguir plotar o gráfico. Porque se você quisesse plotar o gráfico de outros, e você viesse aqui e selecionasse só a linha de outros, ele não ia pegar que é 2018, 19, 20, 21, 22, entendeu? E tipo, ok, você não precisa dessa legenda em cada um dos gráficos, você só precisa no último, na linha mais próxima do eixo X. Mas isso tem que ser feito para o Google Planilhas entender o espaçamento entre os dados, entendeu? Tipo, como você está colocando o mesmo espaçamento entre todos, ele normalmente vai dar gráficos do mesmo tamanho, entendeu? Então vai facilitar na hora de você fazer seu gráfico, de você não ter que ficar aumentando e diminuindo o gráfico, entendeu? Então, beleza. Aqui eu não coloquei saúde, porque saúde eu consigo plotar só segurando aqui, porque já tem a legenda. Então, eu coloquei educação, reformas e salários. E para baixo tem outros, no caso, que estava tampando. Então, o que eu fiz? Vou excluir esse e vou fazer junto com vocês. Esse daqui. No caso, ele não tá plotado bonitinho aqui, tá vendo? Eu arrumei esse gráfico na apresentação que eu fiz para vocês, nos slides, entendeu? Eu não precisei. Eu não arrumei ele aqui, porque como eles são vários gráficos separados, não tinha como eu baixar uma imagem só, sabe? Você pode dar um print da tela e recortar, sabe? Fazer esse tipo de coisa. Ou fazer cada gráfico de cada vez e colocar na apresentação que você for fazer. Se você for enviar por e-mail, é um gráfico só, né? E daí você consegue dar um print de tela e recortar. Mas enfim, resumindo aqui. Deixa eu ver qual que eu coloquei. Qual que eu coloquei embaixo. Foi reformas que eu coloquei lá embaixo. Então, eu vou começar por ele, plotando aqui, segurando e fazendo gráfico. Ele já deu inclusive de barras, que é um exemplo que eu falei que dá para substituir. Mas aqui escolhendo os de linhas, você vai excluir as grades de trás, porque senão é muito importante excluir, porque senão elas vão uma sobressair da outra e não vai ficar legal, entendeu? Não é uma coisa bacana. Beleza. Eu vou deixar do mesmo tamanho, tipo, para eu não ter esse problema. Eu só vou. Aqui, ó. Eu só vou achatar ele assim, tá vendo? Para ele ficar mais curtinho.
Ah, não, eu vou ter que aumentar, porque não tá aparecendo 2022, tá vendo? Aí se você... Ops. Se você aumenta aqui... Cadê 2022? O dado. Não está aparecendo. Será que eu não segurei 2022? Não, mas tudo bem, não precisa disso. Vem aqui em editar. Exclui o título, que, né, você não precisa. Esse eixo Y, o que, que você pode fazer? Tem algumas coisas que você pode fazer. O que eu recomendo é... A primeira coisa é você deixar, ó, o tamanho da fonte do marcador bem pequenininho, então, tipo, 10, porque aí ele vai ficar menor, no caso. A cor, você vai colocar branca. Cadê? Aqui. Porque aí ele vai sumir, entendeu? Mais fácil. Não tem como você excluir esses dados, mas dá pra você colocar o formato. Deixa eu voltar pra cor pra vocês enxergarem isso. Mas, ó, tá roxo, no caso, né? Esse formato de número, ele é mais fácil, porque aí você diminui, ó, tá vendo? Eu coloquei moeda. Não sei qual das moedas eu coloquei. Acho que foi. Não, foi a outra. Enfim, aqui, ó. Você coloca a moeda, o que acontece? Ele diminuiu, porque antes estava em porcentagem. Então, o tamanho do dado estava maior. Então, isso faz com que ocupe mais espaço. Por que, que você precisa disso? Beleza, diminuir, você coloca qualquer dado, não é necessário. Ah, ele vai ser necessário na hora de você legendar os dados, eu acho. É sim, deixa eu tentar legendar. Que nem eu falei, né? Ah, não, tá em porcentagem. Ah, não, então ok. Deixa eu voltar pra cá. Pro eixo. Tá aqui, então você deixa ele branco para ele desaparecer. E aí tá vendo o que acontece muito é de o eixo Y, por ele estar branco, ele fica por cima do dado que você quer. E o primeiro dado é muito interessante, né? Então tem esse tópico aí. Mas você consegue mexer isso aqui, ó, e trazer para onde você quiser. O que facilita, então não tem problema. A mesma coisa com o título. Eu gosto que o título fique bem centralizado, tipo, na linha, tipo, onde começa a linha, entendeu? Mas eu não consigo trazer pra cá, ó, porque as partes brancas ficam sobressaindo, entendeu? Não sei. Ops, foi mal. Não sei se tá dando pra vocês entenderem essa parte. Mas. Aqui. Então, enfim, aqui tá um ótimo lugar. Eu vou diminuir um pouquinho mais assim. Os dados estão legendados todos, tá vendo? Que nem eu falei. Eu vou deixar só o primeiro dado legendado, tá? Não vou legendar todos. Então você vem aqui, eu já fiz isso outra vez com você, clica com os dois e apaga. Ai, calma. Apaga e coloca um espaço. Pronto. Sumiu o seu dado, entendeu? Vem aqui, clica várias vezes no mouse, né? Apaga, dá um espaço, ele vai sumindo com os dados, entendeu? É uma forma de você fazer isso, porque não tem, pelo menos no Planilhas, não tem como você legendar cada ponto bonitinho, certinho, sabe? Tem como você legendar, mas enfim, é complicado. Beleza, então aqui fiz o primeiro gráfico, que ele é referente ao gráfico que vai ficar lá embaixo. Então, o próximo é saúde. Vou fazendo nessa ordem. Então, tá aqui. Cadê saúde? Eu não fiz saúde aqui, viu? Ah, não. Ah, não, saúde tá aqui. É, que eu falei que é o primeiro. Enfim. Aqui, plota o gráfico. Gráfico de linha. Exclui as grades. As linhas de grade, né? Aqui. Diminui. Ah, esse aqui tá. Ah, é porque eu diminuí. Por isso que não apareceu 2022, ó. Tá vendo? Pode diminuir por cima, mas vai acontecer a mesma coisa. Mas tudo bem, não tem problema, tá, gente? Acho que se você aumentar bastante, ele aparece. Enfim, não é necessário isso. Exclui o título, vem no eixo Y, vem em fator de, formato de número, e aí eu coloquei moeda, mas não é isso. Moeda, valor arredondado, porque aí ele fica bem pequenininho. E mudar a cor para branco. Beleza. Aí você, vou diminuir um pouquinho mais, pegar o saúde e trazer para cá. Você pode aumentar esse saúde, fica mais fácil aumentar o tamanho da letra, né? Da legenda de cada linha, porque fica mais fácil de visualizar. Mas enfim, é que se você muda o tamanho de uma letra, tipo, eu coloco 15, porque normalmente vem com o mesmo tamanho todas, né? Se eu coloco 15, aí eu tenho que mudar 15 em todas. E aí dá um trabalhinho a mais, entendeu? Mas enfim, vem aqui na série, clica na linha, né? Legenda de dados. Ah, então não tá aparecendo o primeiro dado.
Ele come os dados sozinho, às vezes, o planilhas. Aí, agora apareceu, tá vendo? Mas enfim, deixa eu excluir, aí eu já ajeito o tamanho. Espaço, clicando, apagando e dando um espaço. Eu não vou conseguir fazer o gráfico inteiro porque não vai dar tempo, tá? Mas vocês vão ter uma noção, pelo menos, de como vai ficar. Ah, e aqui tá a legenda no último dado. Editar gráfico. Vem aqui, clica 2 vezes, apaga espaço. Ok. Nossa, eu queria muito que aparecesse esse 45, mas não tá aparecendo. Meu, é por isso que esse gráfico dá muito trabalho. Tem alguns aplicativos, eu não sei se o Excel faz isso, não consigo passar essas informações para vocês, mas tem alguns aplicativos que conseguem fazer esse gráfico sozinho para vocês, entendeu? Não sei como, porque, né, meu foco no caso é o planilhas, mas esses aplicativos conseguem, tipo, você coloca os dados e ele faz separadamente bonitinho. É que você tem que pesquisar e tudo mais, e às vezes é pago, tipo Excel, aí é complicado eu ensinar em coisas pagas aqui para vocês, né? Mas tudo bem. E aqui no eixo X, você vai vir e mudar a cor para branco, a mesma coisa. Porque aí, puf, sumiu. Daí, o último exemplo que eu vou fazer vai ser o que vai ficar em cima, tá? Que vai ter, no caso, o título do gráfico, porque aí acabou, não tem como eu fazer todos os dados aqui. Então, o que eu vou colocar em cima vai ser reformas, que eu ainda não coloquei, né? Então, eu vou vir aqui, plotar o gráfico, mesmo esquema que eu tô fazendo nos outros, excluir as linhas de grade, aqui, aqui, excluir o eixo X, excluir não, né? Deixar ele branco, aqui. Agora, aumentar aqui os dados. Deixa eu mover o gráfico para cá. Vem no eixo Y. Cadê? Formato do número. Vou colocar moeda, valor arredondado para diminuir. E cor do texto, branca. Pegar o reformas. Ops. Aqui. E trazer bem pertinho da linha. O máximo que você conseguir. Desde que não interfira o branco, né? Que nem eu falei. Beleza. Vem aqui. Legenda os dados. E exclui esses. Ok, então aqui você edita o título. Você pode colocar a legenda também, né, embaixo do título, que nem eu falei, que nem eu sempre falo, é bem interessante. Mas enfim, mesma coisa. Investimento do governo. Ok. Em tese tá pronto. Né, os gráficos. Agora só falta você organizá-los, e que dá muito trabalho, no caso. Porque quando você clica em cima de um gráfico, não sei se vocês estão vendo, ele sobe em cima do outro, tá vendo? Então, tipo, você não pode clicar no de baixo, enfim, dá mó trampo. Por isso que é um pouco mais fácil você fazer isso em algum editor de imagem, ou, enfim, algum aplicativo diferente, tipo o Canva, que foi onde eu fiz os slides para vocês. Mas você pode fazer no Word também, às vezes fica mais fácil. Depende do que você quiser, entendeu? Onde você conseguir colar, isso você vai conseguir fazer, né? Então, aqui o de baixo é reformas, que ele tá com o eixo X mostrando, né? O de cima vai ser saúde, ó. Tá vendo? Eu cliquei no saúde e já diminuiu. Então, ajeitar o tamanho deles e deixar o reformas por cima. E aí, com isso, você tem que trazer, ó, ir trazendo pra linha ficar perto e não ter um espaço em branco muito grande, sabe? Então, vem, dá pra trazer mais. Clica nesse. Vou trazer só mais um pouco, porque depois vai cortar o saúde escrito em si. Aí não dá. Aí, ok. Ops. Ah, e você tem que excluir a. Esqueci desse detalhe. Precisa excluir a borda do gráfico, que é uma coisa que a gente não faz em outros gráficos. Mas, enfim, cor da borda do gráfico, nenhuma. Porque aí, senão, a borda fica entre os gráficos. Calma. Editar gráfico, personalizar, estilo, cor da borda, nenhuma. Ok. Deixa eu ver se tá ficando. Ixi, esse não tá ficando por cima. Ah, porque no. Eu vou abrir um Google Docs para montar isso para vocês. Mas no Planilhas, o último gráfico que você fez, ele vai ficar por cima.
No caso, o primeiro que eu fiz foi o Reformas, eu comecei ao contrário, né? Eu comecei pelo eixo Y. Mas enfim, deixa eu abrir aqui um Google Docs para vocês. E daí dá para montar lá. Todo mundo sabe que é o Google Docs, mais ou menos, né? Enfim, é tipo um Google. É tipo um Word. Mas enfim, aqui estamos com o Google Docs. E eu vou baixar essas imagens, tá? Fazer download, que nem eu já mostrei para vocês. Todas em PNG, né? Que é imagem mesmo. Fazer desse e do último que eu fiz, que foi aqui, o que tem o título. O que vai mudar mesmo é o tamanho, viu, gente? Isso dá muito trampo. Mas tudo bem. PNG. Ok. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Ai, não. Ah, foi. Ok, graças a Deus. Enfim, e no Google Docs ainda fica difícil de você fazer porque você não consegue mexer na imagem em si. Então, o ideal seria você fazer um editor de imagem mesmo, tipo o Canva, que nem eu falei. Mas enfim, resumindo, tá aqui todos os gráficos. Se você olhar assim, deixa eu diminuir o zoom para vocês. Se você olhar assim, ele ainda assim tá um gráfico que nem eu mostrei, só que eles estão muito longe as linhas um do outro, entendeu? Então, o interessante é você sobrepor um pelo outro. Ah, não dá para fazer isso aqui no Google Docs. Mas enfim, vocês entenderam, né? Se você abrir um aplicativo de imagem, fica muito mais fácil, tipo no Canva, que foi aonde eu fiz os slides para vocês, que foi como eu montei. Deu para entender mais ou menos como que faz esse gráfico, porque ele é meio confuso. E é só você sobrepor um pelo outro e colocar o primeiro gráfico por cima, né? Tipo, sabe quando você leva para trás e leva para frente nesses aplicativos de edição? Deixar o de baixo por cima, fica mais fácil, né? Mas enfim, deixa eu apresentar, terminar a aula, né? No caso, aqui com vocês. No final o gráfico vai ficar assim, né? Que nem eu já mostrei. Enfim, ele dá um trampo do caramba, tipo, não é tão necessário, mas é uma forma de substituir. Então, resumindo a aula de hoje, foi isso. É, a gente falou sobre os tipos de erros mais comuns, que na real não são erros efetivamente, né? São coisas que você consegue evitar substituindo por outras coisas. Então, eu falei sobre o gráfico de pizza, o de rosca, falei sobre colocar ou não o 3D, e depois um pouco sobre os gráficos de espaguetes, que dei esse exemplo. Então, mostrei como separar verticalmente. E, inclusive, a atividade dessa aula é fazer um gráfico espaguete. Então, assim, aproveitem que hoje é quinta-feira e a próxima aula é só terça. E ainda assim vocês conseguem entregar com atraso. Eu vou ver bonitinho. A aula vai ficar disponível 2 horas, que nem sempre. Eu vou ver se vai ser um arquivo. Se eu coloquei, porque faz um tempo que eu coloquei. Se é um arquivo do planilhas ou não, que eu coloquei lá na aula. Mas. Ai, deixa eu só encerrar a gravação já, senão vai ficar muito grande. Mas